tornaram a maior potência econômica do mundo e os postes de luz foram instalados em Londres. Filho de Hannah e Charlie Chaplin, que eram atores do teatro de variedades, Charles cresceu sempre com esse ramo da arte. Ele tinha um irmão chamado Sidney. Ele não era do casamento, era de um outro caso da mãe dele. E os dois sempre foram muito próximos. Foi o Sidney que praticamente foi o pai de Charles. Porque quando ele era muito novo, o pai e a mãe dele se separam. E ele tem muito pouco contato com ele. Dentro da família sempre teve uma brincadeira. Que a Hannah se sentava na janela, ela ficava olhando quem passava e ela imitava os gestos e as expressões dessas pessoas. E além disso, ela ensinava como os garotos a atuar. Então os dois sempre cresceram nesse meio mesmo. Só que a mãe dele, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, ela começou a sofrer com muita dor de cabeça, que duravam dias inteiros, e ela foi internada quando ele tinha 5, 6 anos. Como ela estava impossibilitada de cuidar dele, e o pai não queria cuidar dele naquele momento, eles estão encaminhados para um orfanato. Então, nesse momento, Charles só tem o irmão dele como companhia. Só que como o irmão dele tinha 12 anos e o Charles 7, o Sidney ele tinha que aprender a trabalhar. Então ele é mandado para um navio para ter um treinamento marítimo. E eles são separados por um ano inteiro. E aquilo é muito doloroso para ele, porque ele está sozinho, num lugar que é hostil, que é meio cruel, assim, podemos dizer. E quando ele tem 9 anos, a mãe dele é liberada do hospital e ele vai morar com ela de novo. O irmão dele está trabalhando em navios como camareiro. E o Charles, ele, por conta dessa brincadeira da mãe, ele sempre brincava de imitar pessoas na rua para as crianças. As crianças sempre riam. Tem num documentário que eu assisti dele, agora já faleceu, mas era uma criança que brincava com ele na época que ele era pequeno. Ela falava, ele pegava um chapéu, uma bengala e todos morriam de rir. Um dia ele estava nas ruas de Londres e um cara que era dono de uma trupe infantil que eles faziam sapateado, ele vê o Charles e ele fica impressionado com o talento dele. Então ele fala, você quer atuar? Com um pouco contra a mãe dele, de vontade da mãe dele, ele vai e começa a fazer essas apresentações. Eram 3 apresentações por noite, era bem cansativo, mas o Charles, ele conta que ele realmente sentiu que aquele era o lugar dele, nos palcos. Quando ele fez 12, 13 anos, ele teve que sair dessa companhia para ajudar financeiramente a mãe, porque o dinheiro estava bem escasso nessa época. Eles foram morar em lugares bem ruins. Ele trabalha numa fábrica de vidro, ele faz vários trampos em vários lugares para conseguir ajudar a mãe. E ele sente muito falta do palco, de voltar para lá. Só que, nesse momento, um dia a mãe dele se senta na janela, nessa mesma janela dessas brincadeiras de infância, e ela começa a falar que vem pessoas, mas as pessoas estão mortas. Ela é declarada louca e é internada. Então, Charles fica sozinho com o irmão que tinha voltado dessa viagem. Ele agora está com 14 anos e os dois são esses jovens sozinhos no mundo, porque o pai deles é alcoólatra e ele nunca foi presente. O irmão dele consegue um trabalho numa trupe de um cara chamado Fred Karl. Essa trupe era mundialmente conhecida porque os atores eram muito bons, eram os melhores do ramo. Eles eram ensinados a como cair, como tropeçar, como rolar a escada abaixo. A comédia era bem física, mas era hilário, todos amavam. Então, Charles passou por algumas peças, como vários turnês de Sherlock Holmes, e o irmão dele consegue uma entrevista para ele entrar nessa trupe do Fred Karl, e ele passa. Então, com 19 anos, ele
E ele começa a se destacar, que ele era muito bom. Eles tinham um talento natural para isso. Aos 21 anos, essa trupe vai para uma turnê na América do Norte. Era uma viagem de 12 dias de navio. E quando o Charles vê assim a América lá no horizonte, ele se debruça na murada e grita: América, estou indo conquistar você. Todos os homens, mulheres e crianças terão nos lábios o meu nome, Charles Spencer Chaplin. Ele chega na América e continua com essas apresentações na trupe do Fred Karno. E ele realmente começa a se destacar. Ele é muito tímido, muito recluso. Todos os colegas que trabalhavam nessa trupe achavam que ele achava que era superior, por isso não conversava com eles. Mas era realmente só o jeito dele. Ele sempre foi um autodidata, ele era muito observador. E por todas essas peças que ele passou, ele observava os atores, as atrizes, ele copiava o jeito deles. E assim ele foi criando um repertório gigantesco na mente dele. Como atuar? Ele aprendeu sozinho como tocar violoncelo, como fazer yoga e como falar grego antigo. Nessa época, em 1913, 1912, chegou o cinema. Todo bairro de Nova York ele tinha um cinema. E todas as pessoas iam lá ver os filmes. Mas ele entra quase por acidente no ramo do cinema. Porque tinha uma gravadora chamada Keystone e o ator principal dela se demitiu. O dono, chamado Max Dennis, ele estava desesperado para achar alguém. E ele tinha visto o Charles em algumas apresentações, então ele contrata o Charles. O Charles ele assina um contrato de apenas 1 ano, porque ele não colocava muita fé nos filmes. Ele realmente achava que ia ser apenas uma nota passageira. Então ele começa nesse ano. Em 1914, juntamente com o começo da Primeira Guerra Mundial, ele lança o primeiro filme dele, Carlitos Repórter. O filme foi um fracasso. Falaram que ele era uma pessoa medíocre, terrivelmente bobo, que não tinha graça, que não tinha nada. O Max Sennett, ele ficou desesperado porque era uma escolha dele e achou que ia falir toda a empresa. Então ele fala: tem mais uma chance. Se você for ruim, você vai demitido. Então o Charles ele entra no departamento de figurino e ele começa a procurar peças que se contradizessem. Calça larga, paletó justo, cabeça grande, chapéu pequeno. Ele pega o chapéu, que era do pai de alguém, o paletó era de um personagem, as calças eram de outro personagem muito maior que ele, e os sapatos eram desse cara que se demitiu. E ele vai aparecer na primeira curta dele com esse personagem, que se tornaria o personagem tão famoso dele. A curta se chama Corrida de Automóveis para Garotos em Venice, que o Max Sennett era meio aproveitador e sempre tinha um evento público. Ele ia lá gravar, para não ter que pagar figurante. Então aquilo era meio um teste. E foi realmente sucesso. Falaram: Charles é um ator nato. Ele tem muito talento. E desse jeito assim, quase sem querer, ele começou a se tornar uma estrela. Nesse ano de 1914, ele lança mais 35 curtas nessa gravadora. E com a guerra estourando, todo esse público, ele estava desesperado, gente. Ele procurava uma fuga dessa realidade terrível que eles estavam vivendo. Então eles iam no cinema. E quando eles iam no cinema, eles se encontravam com esses personagens simples. Como? Que não pertenciam a lugar nenhum, não falava nenhuma língua. E todos se identificavam. Então ele começa a fazer mais sucesso ainda. Quando ele tinha 28 anos, ele estava cansado de fazer o filme das outras pessoas. Ele queria dirigir os próprios filmes dele. Então, ele constrói seu próprio estúdio, cria uma fundação de artistas, assim ele se livra de toda a dependência de contribuidores. Mas ele estava com um sucesso tão grande, ele estava muito rico mesmo. Mas ele tinha muito medo de ficar pobre. Por mais que ele ganhasse dinheiro, ele tinha medo de ficar pobre. Nesse ano, ele se casa pela primeira vez com uma jovem chamada Mildred Harris. Ele se relacionou com ela e ela ficou grávida. Ele não queria se casar. Ele
Ele se casou para não criar um escândalo, porque ela tinha 16 anos de idade. E ele 28. Esse casamento dura pouco. O filho que ela ia ter acaba nascendo prematuro, com uma formação, e morre poucos dias depois. E mesmo ele não querendo casar e não querendo ter um filho, ele sofre demais com isso. Então ele lança um filme chamado Garoto, que remete muito à infância dele, que ele teve no orfanato e nas ruas de Londres. Então, a esposa dele se divorcia e ele continua produzindo os filmes dele. Ele queria fazer tudo sozinho. Ele dirigia, ele atuava, ele criava roteiro, ele produzia trilha sonora e fazia tudo. Um ajudante de cena dele fala, se ele pudesse fazer tudo sozinho, ele fazia. Ele até se aventurava a fazer cabelo e maquiagem das personagens. Então ele conhece a segunda esposa dele, Lita Grey, também uma atriz de 16 anos de idade. Agora ele estava com quase 42. E acontece exatamente a mesma coisa. Ela tinha sido contratada para atuar no filme dele, A Busca do Ouro. Ele se envolve e acaba se casando. Com ela ele tem mais 2 filhos, só que 2 anos depois ela pede divórcio também, acusando ele de crueldade mental. Só que ela é muito ignorada, porque Charles era o queridinho de todos. Ele estava em todos os lugares do mundo. Ele estava em camisetas, estava em bonecos, estava em lutas. Então, ela foi muito colocada como uma aproveitadora e mentirosa, que só queria fama. E ele passou meio que bem nessa situação, não afetou ele em nada. Então, ele em 1931, quando ele tinha 42 anos, ele se encontra com Gandhi. Eles conversam sobre o mau uso das máquinas. E 5 anos depois, ele lança o filme dele, Tempos Modernos. Esse filme é uma crítica aberta ao capitalismo e como os trabalhadores eram tratados como objetos, se é que eles ainda não são hoje, né? Então, esse filme virou muito sucesso. Ele, em Londres e em toda a Europa, ele fez um enorme sucesso. Nos Estados Unidos, estourou as bilheterias, mas ele foi principalmente aclamado pela União Soviética. E foi mais ou menos nessa época que Adolf Hitler. Os dois tinham uma semelhança imensa. Nasceram 4 dias diferentes, ambos os pais eram alcoólatras, eram muito próximos da mãe, tinha claro bigode. E então Charles se opunha abertamente contra esse sistema. E em 1940, quando ele tinha uns 52 anos mais ou menos, 62, ele lança o filme O Grande Ditador. Nele ele interpreta o ditador chamado Adenoide Hinkel. Não vou falar como parece. Ele também interpreta um barbeiro judeu. No final desse filme, esse barbeiro ele é confundido com o Grande Ditador e ele é obrigado a se dirigir para o público, para todos os seguidores desse ditador. E ele faz um discurso belíssimo. E por conta desse discurso, que fez tanto sucesso, ele é convidado para falar na inauguração do presidente Franklin. Ele também é convidado para falar num evento em prol à Rússia. Ele era para falar 4 minutos, ele falou 40. E a partir daí, ele que sempre fez esses filmes mudos, que esse filme O Grande Ditador foi o primeiro filme inteiro falado dele. Que no começo ele era muito pronto contra o som. Ele falava que a voz era artificial e que os gestos dele traziam a beleza, como o voo de um pássaro. Então, agora que ele tinha começado a falar, ele não parava quieto. Então ele começou a falar muito sobre isso. E algumas vezes ele sempre falava: nesse contexto, então eu serei comunista. E a partir daí ele começou um grande problema na vida dele. O
diretor do FBI queria se livrar dele. Ele abre um processo investigativo e nesse arquivo, que no fim fica com 2.000 páginas, Charles se torna homossexual, judeu, comunista, além de outras milhares de coisas que foram inventadas. O objetivo deles era deportar Charles dos Estados Unidos, porque lá ele ficou, e lá ele fez a fortuna, e ele era um perigo. No meio da Segunda Guerra Mundial, alguém defendendo o partido oposto era um perigo. Ele tinha que ser eliminado. Então, esse diretor do FBI, ele encontra uma moça que tinha uma coluna de fofoca sobre os atores de Hollywood. E junto com ela, para compartilhar ódio aos comunistas, eles começam a espalhar várias fake news sobre Charles. O FBI passava informações para ela falar. E ela falava e comentava essas informações nos artigos dela. Depois o FBI comentava sobre os artigos no arquivo do Charles. Então o sistema se autoalimentava. Tudo isso foi ficando ruim para a imagem dele, mas ainda assim não era o suficiente para simplesmente tirar ele dos Estados Unidos. Então surge a oportunidade perfeita. Uma jovem atriz que tinha em torno de entre 16 e 18 anos de idade, que tinha chegado com o sonho de se tornar uma atriz. Em algum momento tinha se envolvido com Charles, mas já tinham passado uns 3 anos e ela estava grávida. E ela precisava desesperadamente de ajuda. Então, ela entra com um processo de reconhecimento de paternidade. E essa colunista de fofoca faz questão que esse caso esteja semana a semana nos jornais. E a imagem de Charles começa a ficar muito manchada. Alguns processos depois, um exame de sangue provou que ele podia não ser realmente pai, mas já era. Ele tinha se tornado vilão. Ele tinha se casado no meio disso com uma outra atriz que atuou em tempos modernos, mas foi um casamento que não tem certo data nem onde foi, e eles se separaram um ano depois. No meio de toda essa balbúrdia, ele se casa com sua quarta e última esposa, chamada Una O'Neill. Ela tinha 16 anos de idade quando ele se conheceu. Ele tinha em torno de uns 62, menos. Só que eles esperam ela completar 18 para se casar. E ao contrário de todas as outras esposas, ele realmente ama muito ela. Tudo que ele vai fazer, ele pede a opinião dela. Ele não faz nada sem o consentimento dela. Com ela, ele vai ter 8 filhos. E ele recebe um Oscar por um dos últimos filmes que ele faz, chamado Luzes da Ribalta. Nesse filme, a história é de um comediante que antes era muito aclamado pelo público, mas um dia ele vai fazer uma apresentação e não tem ninguém para assistir. Ele foi abandonado pelo público, que retrata muito a história dele. E ele recebe um Oscar pela trilha sonora mais original desse filme, e ele vai para a Inglaterra receber esse prêmio. Após o segundo dia que ele estava no navio de viagem, ele e toda a família dele, os Estados Unidos, que só estava esperando a oportunidade certa, porque já estava anos planejando tirar ele de lá, aproveita que ele saiu e deportaram ele. Ele está proibido de voltar. A esposa dele renuncia à cidadania americana e depois de receber o Oscar, ele vai morar com os filhos na Suíça, numa casa bem grande, numa propriedade linda, cercada pelos Alpes. Uma das filhas dele sempre fala que ele fala, uma frase que eles mais lembravam dele falando é: eu ressentido com a América? Por que eu estaria ressentido com a América? Eu não estou ressentido com a América. Ressentido com a América? Eu não. E ele começava a repetir tanto essa frase que eles começavam a duvidar disso. Ele já era um senhor de idade, e da Suíça nasceram mais 4 filhos dele, desses 8, tá, gente? E ainda na Suíça ele lança mais 2 filmes,
Só que não trazem o retorno que ele achou que ia trazer. E ele ficou muito decepcionado com isso. Inclusive, são um dos piores filmes da carreira dele. Só que ele foi distante dos filhos. Os filhos contam que a mãe dele sempre estava falando: não vai incomodar seu pai, ele está trabalhando, senão ele vai perder a inspiração. E ele nunca esteve muito presente, ele sempre foi muito inacessível. Mas isso a vida inteira. Ele nunca mostrou quem ele realmente era. Ele estava sempre por trás dessa máscara de palhaço. Quem era realmente tio Charlie Chaplin, talvez só a última esposa dele chegou a saber. Mas a voz dela nunca apareceu. Ela nunca teve uma entrevista gravada, nunca fez nenhum comentário. Então, é uma incógnita. Quem ele realmente é. O que ele deixa comigo? Obviamente os filmes, mas também ele mostra a beleza do silêncio, como ele fala mais do que palavras. Por que eu escolhi Charlie Chaplin? Pra ser honesta, não foi minha primeira escolha. Nessa transição do 8º para o 9º, eu descobri o rock. E eu fiquei muito apaixonada, principalmente pela banda Pink Floyd, Queen. Então, como eu amava toda a banda Pink Floyd, eu não consegui escolher um membro da banda Carter. Então, eu fui pro Queen, eu fui pro Fred Mercury. Mas ele já havia sido feito na escola, inclusive o aluno que fez ainda está na escola. Eu fiquei pensando: chato, a pessoa que fez vai ver eu fazendo, eu vou repetir, e também se alguém viu vai ficar falando: ah, dela foi melhor, e depois falando para outra: ah, ela foi melhor que você, e eu achei que ia ficar chato. Então eu resolvi escolher uma pessoa nova. Faltava umas 3 semanas para fechar em qual biografia a gente ia fazer. Não tinha ideia, eu estava desesperada. Desesperada mesmo, gente. Não conseguia pensar em ninguém. Eu recebi várias sugestões, mas não era a pessoa, ninguém era a pessoa certa. Então minha mãe, mãe sempre salva, né? Ela foi para a Biblioteca Municipal de Americana, passou pela prateleira que tinha as biografias, ela pegou a biografia do Charlie Chaplin e trouxe para mim. Gente, nossa! E eu lembrei de quando eu era pequena que eu assistia os filmes dele, tipo Tempos Modernos e Circo. Eu assisti com a minha família e às vezes eu chorava de rir daquele sujeitinho de chapéu, bigode, bengala. E tudo fez sentido. Então